Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Nessa aula de hoje, mais uma vez, continuaremos a falar sobre a industrialização, mas agora não mais com a urbanização, não mais com a Revolução Verde, né? A relação agropecuária. Agora, nessa aula de hoje, falaremos da industrialização e as mudanças no trabalho, o espaço geográfico modificado pelas relações de trabalho, da industrialização. Então, essa relação mudou muito mais do que as fábricas, né? Ela redesenhou, configurou e reconfigurou cidades, profissões, relações entre países e a própria organização entre a sociedade. Então, nessa aula de hoje, vamos observar essa relação da industrialização e as mudanças no trabalho. Legal? E afinal de contas, o que é o trabalho em si? O que significa isso? O trabalho é um conjunto de atividades realizadas pelos seres humanos para alcançar um determinado objetivo, atendendo a alguma ou várias necessidades, né? Ela é remunerado quando você recebe um salário e não remunerado quando você não recebe um salário por opção através de outros acordos. Legal? Então, o trabalho ele vai transformar a natureza, ele vai transformar o seu meio, o espaço geográfico. Isso vai resultar em espacialidades dentro da cidade, estradas, fábricas, escolas, tudo isso resultado do trabalho humano. Legal? O trabalho ele vai transformar o espaço. Se a gente observar Dubai, a cidade de Dubai, por exemplo, que era só areia o tempo todo, onde havia apenas uma paisagem desértica, hoje existe uma das cidades mais modernas do mundo e continua a se transformar, né? Essa transformação radical é resultado aí desses 4 pilares aqui: o trabalho humano, milhares de trabalhadores trabalhando, a tecnologia, máquinas, maquinários, inovações, engenharias monumentais, o dinheiro, os investimentos, né? O capital que financia a construção dessas cidades, os recursos naturais, petróleo, né, areia e outros recursos que foram a base dessas transformações. Essa imagem é bem legal, que a gente consegue perceber bem essa relação aqui entre o deserto e a cidade em si. Legal? E a gente tem aí como um grande responsável por isso a DIT, ou simplesmente a Divisão Internacional do Trabalho. Então, nenhum país do mundo consegue produzir alguma coisa relevante sozinho. Você tem aí a participação de outros países nessa etapa dessa produção de algum produto que seja global, né? Então, cada um desempenhando um papel específico na economia. Alguém vai produzir a matéria-prima, alguém vai produzir o maquinário que vai usar essa matéria-prima, alguém vai fazer o transporte, alguém vai fazer as etapas necessárias para um produto ficar pronto. Imagina um iPhone, um aparelho celular. Até ele ficar pronto, fabricado, existem várias etapas desse processo. E essas etapas elas foram se remodelando ao longo das décadas, dos séculos, dando origem aí a essas divisões internacionais do trabalho, que já passaram por algumas redefinições enquanto às suas características. Legal? Então, a Divisão Internacional do Trabalho é uma distribuição das atividades econômicas entre os países do mundo. Ela vai determinar em diferentes períodos históricos qual o papel cada país vai desempenhar. Legal? Ao longo da história, né? Essa Divisão Internacional do Trabalho começa aqui no capitalismo comercial, onde as colônias, no caso o Brasil, por exemplo, forneciam matérias-primas. O Brasil fornecia pau-brasil, cana-de-açúcar, depois a mineração, né? Os metais. As metrópoles, elas produziam e vendiam produtos fabricados, manufaturados, com muito maior valor. Depois a gente teve a fase lá no início da industrialização, onde havia uma exportação de produtos industrializados de tecnologia. Então, os países colonizados continuavam fornecendo matérias-primas e produtos agrícolas. E a nova DIT atualmente, de momento, né, a produção está distribuída por diferentes países e continentes. Empresas transnacionais reorganizam o trabalho em escala global, buscando menores custos e maiores lucros.
a nova divisão internacional do trabalho. Então, os países vão desempenhar papéis distintos conforme seu nível de desenvolvimento tecnológico e econômico. As empresas multinacionais ou transnacionais vão distribuir suas fábricas e centros de pesquisas pelo mundo. Então, os países desenvolvidos, eles vão ter uma relação de pesquisa, tecnologia, inovação, os designs de produtos. Observem, num aparelho celular que é feito hoje, daqui 3, 4, 5 meses, a gente já vai ter a versão do modelo já diferente. Isso vale para um carro, isso vale para televisão, para aparelhos industrializados, né? Com o objetivo de terem cada vez mais valores agregados e serviços diferentes, ok? E os países desenvolvidos vão tomar conta dessas características, e os países em desenvolvimento ou emergentes, como é o caso do Brasil, a gente vai ter uma produção muito forte relacionada à matéria-prima, a produção agropecuária, a mão de obra mais barata, a montagem de produtos. Aqui no Brasil, com as empresas aí, as montadoras de carro, a gente tem muitas montadoras de carro, a Fiat, Chevrolet, a Volkswagen, né? Então essas empresas multinacionais, elas transferem suas fábricas para o restante do mundo com o objetivo de reduzir custos e aumentar seus lucros, já que a nossa mão de obra aqui, ela é mais barata comparada à mão de obra dos países de origem dessas empresas aqui. Montar um carro da Volkswagen aqui no Brasil é mais barato que montar um carro Volkswagen na Alemanha. Compreendem? Ótimo. E aí, por que essas empresas produzem em diferentes países? A mesma empresa pode desenvolver um produto em um país, fabricar suas peças em outro e realizar a montagem em um terceiro país aí. Por que isso? Então tá aqui, ó, o custo da mão de obra, como eu mencionei, né? Salários mais baixos em alguns países reduzem o custo de produção, matérias-primas, proximidade dos recursos, reduz custo de logística, incentivos fiscais, os governos oferecem isenções para atrair empresas estrangeiras, e a infraestrutura, rodovias, portos e energia elétrica são essenciais para essa produção aqui. Legal? Então, junto aqui esses 4 pilares, vamos dizer aqui, a gente tem essa resposta porque as empresas produzem em diferentes países. Um produto em vários países. Então, a gente tem, por exemplo, a relação da pesquisa, design e inovação nos Estados Unidos, na Europa ou China. A gente tem os componentes eletrônicos, como Japão, Coreia, Taiwan ou a China. A gente tem a montagem, inclusive na China, Vietnã, a distribuição, né, internacional, geralmente por grandes navios, né, que conseguem receber milhares de contêineres e tal, enfim. Então tá aqui, ó, esse ciclo aqui muito bacana sobre os produtos e vários países. Legal? Beleza, então vamos seguir aqui. Sistemas produtivos, como o trabalho se organiza, como que o trabalho ele vai se organizar. Então a gente tem vários sistemas de produção que foram desenvolvidos visando uma melhor capacidade de produzir e de escoar mercadorias, né? Então, durante a industrialização, 3 grandes modelos ganharam destaque. O primeiro dele foi o Taylorismo, lá criado pelo Taylor, baseado na divisão máxima de tarefas e no controle rígido de cada trabalhador. Cada operário ele faz apenas uma etapa do processo, ele só vai fazer aquilo que foi passado para ele e mais nada. Já no Fordismo, desenvolvido pelo Henry Ford, ele introduziu a esteira de produção em série, né? A produção em massa de produtos padronizados com salários mais altos para estimular o consumo. Aqui o Toyotismo, criado no Japão, já mais recente, é uma produção mais flexível, sob demanda, com estoque mínimo, trabalhando em equipe e foco na qualidade e na eliminação de desperdício. Então tem sistemas de produção. E aí o que vale? Esses sistemas não é só para o setor automobilístico, é que através do setor automobilístico, esses 3 sistemas foram desenvolvidos e foram aplicados e adaptados a outros setores. Legal? Compreenderam? Maravilha. Aqui, pessoal, uma questão base
de revisão sobre isso que a gente acabou de colocar aqui, na questão número 1. A Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, distribuiu funções econômicas entre os países do mundo. Com base no que estudamos, explica a diferença entre o papel dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento nessa nova Divisão Internacional do Trabalho. Dê um exemplo concreto para ilustrar a sua resposta. Enquanto vocês pensam aqui, já vamos para número 2. Considere a frase: um smartphone pode ter sido pesquisado nos Estados Unidos, com componentes fabricados na Coreia do Sul, montado na China e vendido no Brasil. Que conceito geográfico essa situação ilustra? Quais são os fatores que levam as empresas a distribuir produção por diferentes países? Eu quero que vocês deem pause no vídeo, calma, reflitam sobre essas perguntas e tentem responder com o vídeo pausado aí. Vai! Olha aí, então aqui na número 1 aqui, a gente pode entender que os países desenvolvidos eles vão concentrar as atividades de maior valor agregado, como pesquisa, tecnologia, inovação, design, no controle das grandes empresas transnacionais, multinacionais. Já os países em desenvolvimento, eles vão realizar funções de menor valor agregado, como a produção de matérias-primas, né? A extração de matérias-primas, principalmente no setor agropecuário, onde a gente tem essa necessidade no mundo todo, onde alguns países aí têm essa dificuldade de ter algumas matérias-primas que os países emergentes disponibilizam, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos desenvolvem um sistema operacional e como o design de um iPhone, enquanto a montagem é feita na China. E a empresa de lá oferece mão de obra mais barata e a infraestrutura industrial condizente para essa montagem. Depois é vendido para todos os lugares do mundo. Legal? Aqui na número 2, então, que conceito geográfico essa situação ilustra? Quais são esses fatores? Aqui a gente tem esse conceito que é a globalização da produção, né? E a nova divisão internacional do trabalho. E esses fatores que levam essas empresas a distribuir a produção são fatores, por exemplo, como o incentivo fiscais, menos impostos, o custo da mão de obra, a disponibilidade de matérias-primas, a infraestrutura e a proximidade dos mercados consumidores em consumir esses produtos. Legal? Junto isso aí são esses fatores. Aqui eu vou deixar o gabarito aqui para que vocês possam darem pause depois no vídeo e analisarem com calma as respostas de vocês. Eu me despeço aqui, fique com Deus e certamente estaremos no próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até!